gurizada do Alternativa A, como é que vocês estão, hein? Me conta aqui, né, como tá esse teu coraçãozinho. Muitos estão ansiosos e ansiosas pela tal prova da URGS e é por isso, gurizada, que hoje eu vim aqui comentar contigo os principais conteúdos que aparecem nessa prova, como que eles aparecem e como que vai ser a prova deste ano. Porque a gente teve aí algumas mudanças, então vamos ver como é que isso pode aparecer na prova para ti, certo? E também aí estudar um pouquinho, né, dos conteúdos que mais vão aparecer na prova, beleza? Recebo diariamente muitas perguntas, né, referentes aos conteúdos que mais aparecem na prova. Então é assim, Sora, o que eu tenho que estudar para a prova? Sora, quais os conteúdos mais importantes? Sora, calma, que hoje a gente vai aqui desmistificar, opa, foi quase um trava-língua aqui, tudo direitinho pra ti, deixar tudo organizadinho, bonitinho, tirar tuas dúvidas, beleza? Então, bora lá, gurizada, ver quais são esses conteúdos que mais aparecem. Eu trouxe aqui pra vocês 3 tabelas, tá? Vou falar pra vocês da onde que surgiu essas tabelas. Eu analisei os últimos 10 anos de prova da URGS, selecionando para vocês os conteúdos que mais apareceram em cada ano. Sim, eu fiz isso dos últimos 10 anos de prova. Com isso, eu consegui ali ver um perfil dos conteúdos que mais aparecem. E eu trouxe aqui para vocês, como vocês podem ver aqui do lado, né, 3 tabelinhas com os conteúdos que mais apareceram nos últimos anos. Na prova de 2018 ali, ó, vocês vão enxergar aqui comigo que a gente tem, né, deixa eu pegar o apontador, certo aqui? O conteúdo de Química Orgânica que apareceu com 6 questões, o conteúdo de Funções Inorgânicas que apareceu com 3 questões e o conteúdo de Soluções que apareceu 2 questões. Se a gente for somar aí, né, vai dar 9 mais 2, vai dar 11 questões só desses conteúdos aqui, certo? Bom, em 2019, a gente teve aí 6 questões de Química Orgânica, 2 de Atomística, 2 de Termoquímica e 3 questões de Cinética Química, galera. Então, vocês conseguem ver aí que a gente, né, estudando poucos conteúdos, a gente já consegue acertar um grande número de questões, né? Vale lembrar que esses 3 anos que eu tô analisando aqui era quando eram 25 questões, né? Depois eu vou comentar para vocês um pouco sobre as mudanças que teve nesse ano aí, tá? Pro vestibular. Na prova de 2020, a gente teve 6 questões de Química Orgânica, 3 questões de tabela periódica, 2 questões de funções inorgânicas, 2 de estequiometria e 2 de termoquímica. Cabe lembrar aqui algumas coisas, tá? Quando a gente tá ali, né, analisando a prova e vendo de qual conteúdo que essa questão ela é um tanto difícil, porque às vezes as questões elas misturam conteúdo, né? Então, por exemplo, às vezes a temática é de Química Orgânica, mas ele vai te perguntar outra coisa, né, que não é bem relacionado à Química Orgânica, mas a temática é de Química Orgânica e a gente consegue ali, né, resolvê-la, por exemplo, por Química Orgânica. Então, eu levei em consideração para fazer essa análise o que tu tinha que saber para resolver as questões, certo? Se tu precisava de algum outro conhecimento ou se só o conhecimento daquele conteúdo era o suficiente, tá? Então, separei essa tabela aqui. Então, essa tabela aqui já te dá uma boa, né, dimensão do que tu tem que estudar. Então, olhem comigo. Química Orgânica, dá pra ir pro vestibular da URGS sem saber? Não dá. Funções inorgânicas, vocês estão vendo que são assuntos recorrentes aqui. Dá pra ir sem saber? Pra prova, sem saber esse conteúdo? Não dá. Termoquímica também, ó, apareceu nos 2 últimos anos. Então, é importante que tu saiba. Cinética Química, Atomística, né? São coisas aí, são conteúdos que tu precisa saber, então, para acertar um bom número de questões nessa prova, certo? Bom, vamos falar agora sobre a prova, né? Sobre quais as mudanças que essa prova teve para te mandar super bem aí.
Bom, na prova de 2020, no ano de 2020, né, eu botei ali prova, mas entendam ali que eu quis dizer, né, que aqui o ano de 2020, a URGS anunciou que o vestibular ele passaria a ter 15 questões de cada disciplina. Antes era 25 questões, gurizada. 25. E então o vestibular vai ser reduzido agora, cada disciplina vai ter 15 questões, certo? Tá. Ou seja, o que a gente para e pensa assim, né, quando a gente analisa assim diretamente esse número de questões? Primeira coisa que a gente pensa é, eles vão cortar 10 questões ali. Cortou 10 questões, deu, tu tem uma prova de 15 questões. Só que a URGS, ela não funciona assim, gurizada. É muito difícil que ela pegue e simplesmente corte conteúdos da prova, certo? Por exemplo, já que tem muita questão de química orgânica, vamos cortar aí o conteúdo de química orgânica. Não é bem assim que funciona, certo? Eu acredito que a prova, ela vai vir como? Otimizando os conteúdos dentro das questões para que não falte nenhum conteúdo, né? Que todos os conteúdos estejam presentes nessas 15 questões. Claro que a gente vai ter ali uma redução, às vezes, de alguns conteúdos ou outros, mas os principais conteúdos, os que mais aparecem, vão continuar aparecendo igualmente, bem como os outros conteúdos da química, certo? É provável que nessa prova apareça bastante questões de 1, 2 e 3, que é para te marcar aquela correta e incorreta, porque assim, galera, eles conseguem cobrar mais conteúdos de química dentro de uma questão só, certo? Então é importante que tu saiba disso, né? O vestibular da URGS, ele pressupõe que tu saiba os principais conteúdos para adentrar na universidade, né? Então, simplesmente os conteúdos não vão sumir. Eles vão continuar aparecendo. Só que eles vão fazer isso, provavelmente, né, de outra forma, certo? Bom, aqui é muito comum, né, ter essa confusão, né, de ano e prova, né? O ano que a URGS anunciou essa redução de questões foi o ano de 2020, mas essa prova que terá 15 questões é para o ingresso em 2021, certo? Beleza! Bom, com isso, gurizada, olha que coisa mais linda! Eu separei aqui 15 conteúdos aí que são importantes para te saber, prevendo mais ou menos aí quais são as questões que podem aparecer ali para ti, certo? Então, eu acredito que vai cair uma questão de química básica, né, com relação a algum conceito inicial da química, como, por exemplo, densidade, proporção, enfim, né, toda essa parte inicial da química, como a gente escreve os compostos, as substâncias, enfim, tudo mais, certo? Segunda questão que eu acho que pode aparecer para vocês é uma questão de tabela periódica. É uma questão que marca muito a prova da URGS, porque tem a tabela periódica para te consultar na hora da prova, então provavelmente, né, a gente vai ter aí, né, essa questão aparecendo para ti, tá? Provavelmente também a gente vai ter as questões relacionadas à atomística, porque também a gente utiliza da tabela periódica para fazer essas questões e marca muito a prova da URGS essas questões aí, tá? Lembrando, atomística é aquela parte de prótons, nêutrons, elétrons, massa atômica, né? Tudo isso, tá? Número atômico e etc. Outra questão que pode aparecer também ali para vocês é a questão de separação de misturas, galera. Tá? Aquelas separações mais clássicas é as que mais tendem a aparecer para vocês, como por exemplo, decantação, filtração, destilação simples, destilação fracionada e extração, certo? Estequiometria vai cair, gurizada. Eu sei que estequiometria é o conteúdo onde o pessoal tem mais dificuldade, tá? Mas não tem como a gente escapar disso. Prova de química tem que ter questão de estequiometria, tá? Prevejo também 2 questões de química orgânica, ao invés de 6, né? Esse conteúdo ainda, eu acredito, essa área do conhecimento da química, acredito que ela vai aparecer bastante, tá? Então, eu separei aqui 2 questões para química orgânica. Uma mais voltada para análise da cadeia carbônica e outra mais voltada para reações e isomeria, certo?
Então é importante que vocês saibam identificar as funções, olhar a cadeia, classificar essa cadeia carbônica, saber que tipo de reação orgânica pode acontecer, bem como toda a parte isomérica, certo? Questão de soluções, também clássica, não existe prova de química sem questão de soluções. Uma questão de propriedades coligativas, uma vez que ela está relacionada bastante com as soluções, né? E são muito importantes no nosso cotidiano, certo? Interações intermoleculares é outro assunto também que pode aparecer, que explica pontos de fusão, pontos de ebulição das substâncias e que é muito importante dentro da química. Claro que funções inorgânicas pode aí aparecer, né? E deve aparecer para vocês na prova, uma vez que esses compostos têm uma extrema importância não só cotidiana, mas industrial, enfim, muito importante. Muito importante tu saber identificar essas funções, distinguir ácidos, bases, óxidos e sais, gurizada. Além disso, a gente vai ter provavelmente ali uma questão de aplicação cotidiana, né? Pode ser uma relacionada à questão de funções inorgânicas, né? Que tu saiba aonde algumas substâncias são aplicadas no cotidiano, certo? Questão de eletroquímica classiquíssima, assim, ó. Ou vai cair uma questão de pilhas ou vai cair uma questão de eletrólise. Então é bom tu saber aí essas duas opções, tá? Cinética química, também uma questão clássica, provavelmente aí vai vir com ou ordem de reação ou, né, alguma coisa relacionada à velocidade aí da reação, certo? E uma questão também de equilíbrio químico, que esses três últimos assuntos que eu falei, eletroquímica, cinética química e equilíbrio, tendem a ser aí as últimas questões da prova, certo? Para quem não sabe, a prova geralmente, né, até esse ano, ela era organizada em questão de dificuldade, né? Então, quanto mais pro fim da prova, mais difícil eram as questões ali, né? Na verdade, mais difícil eram as questões de interpretação, né? Na questão de interpretação, porque para resolver as questões, elas eram bem simples, mas até a gente conseguir interpretar o que a questão estava pedindo, todas as palavrinhas ali, né, tarará, tudo mais, era um pouquinho complicado, né? Mas é de fácil resolução. Nada é impossível, gurizada. Então, essa daqui foi o meu vídeo de dicas especiais para vocês, para te mandar super bem aí na prova da URGS, com os conteúdos que mais aparecem para ti, certo? Gostou? Se inscreve aqui, compartilha com os teus amigos, né? Fala assim, pô, ó, dicas quentes ali pra todo mundo mandar super bem no vestibular da URGS. Certo, gurizada? Beijo e até a próxima!